Hegel foi tão radical que fez da subjetividade da consciência, ou do espírito humano, o fundamento da realidade, como disse ele uns minutos antes, ou seja, o espírito se projetou na natureza. Só uma palavrinha, mas eu vou perguntar na próxima vez. Hoje nós tivemos a parte burocrática que levou um certo tempo, e não quero adiantar demais, porque a hora chegou. Mas aqui eu queria uma palavra sobre Descartes, a intuição que ele teve, a grande luz que ele teve. Vou falar disso na próxima vez, completar esse quadro hoje rapidamente, e vamos tratar daqui para frente de Kant, exclusivamente de Kant, sabendo que ele vive dentro desse espírito moderno, filho de seu tempo também. Ele é iluminista como todos os outros, só que ele é um iluminista radical, e mais que todos aprofundou a visão da consciência subjetiva como lugar da vida. Por hoje chega então, e eu na próxima vez aprofundar. Responsabilidade humana. Porque o cara reivindicando muito seu direito, mas está esquecendo de cumprir com a sua responsabilidade com o próprio planeta, com a própria convivência, entendeu? Então eu acho que é uma mudança que a gente tem que começar a analisar. Falamos tanto de direitos, qual é a minha responsabilidade diante desses direitos que eu tenho, né? É porque ao direito corresponde responsabilidade. E a responsabilidade poucos estão querendo ter, só querem ser o direito e a responsabilidade não. Tem mais tempo. Eu falo assim, esse posicionamento de Hegel, ele não causa um estranhamento desse contexto de crítica da metafísica? Do quê? Esse posicionamento da filosofia de Hegel, ele não causa um estranhamento nesse contexto de crítica da metafísica, da modernidade? Sim. Isso eu não falei, mas posso dizer para Hegel, metafísica, a divisão que você fazia, teoria do conhecimento, ética, não é por aí que vai a filosofia. Fazer filosofia é fazer história, mais ou menos na direção que eu falei, que eu dei as grandes linhas da fenomenologia do espírito, mas eu trouxe aqui, tá certo? Isso aqui, eu falei disso aqui, a razão da história. E ele faz uma história da filosofia, mais ou menos nas linhas que eu coloquei ali, com outra linguagem, outra personalidade, claro. E tem um outro livrinho dele, a filosofia da história. A filosofia da história. Então, para ele, fazer filosofia é trabalhar tudo. Evidente que ele está longe da metafísica clássica, longe. Mas para ele isso não interessa. O que interessa é fazer filosofia, é fazer essa história do pensamento filosófico, que é a história do espírito e que é isso que interessa a ele. Professor, eu queria, professor, se fosse possível, eu vou fazer uma mesma pergunta que eu fiz à professora Maria do Carmo na aula anterior, da semana passada, a respeito de Kant. Eu acho que o imperativo categórico é muito mal interpretado. Acredito até por causa dos termos. Imperativo e categórico parecem subentender que está a se falar de uma ordem deontológica. E eu, assim, comum com o Riquet, do Zé Carlos, o professor Paul Riquet, o
filósofo Riquet, de que há uma diferença entre a ética e moral. Ética e moral. E que o que Kant pretendeu, de fato, é uma formalização. Ele encontrou um princípio suficiente, que é o princípio da liberdade, que só pode ser limitada por ela mesma. Autonomia. Exatamente. Então, quer dizer, não tem nada de, nesta medida, de deontológico. O deontológico está naquilo que o senhor me mencionou aqui, o espírito da história, ou seja, na dialética do escravo do senhor, que vai evoluindo de um sentido mais primitivo, de Riquet, a um sentido mais, que amplie mais a consciência, que é essa tarefa de tornar-se consciente. Então, eu queria fazer essa pergunta, eu queria que o senhor reafirmasse esse sentido formal do imperativo categórico e relacioná-lo, por favor, que eu tenho uma certa dificuldade de compreender um pouco aquilo que o senhor se dedica, porque me assusta a tal bioética, que é um termo que para mim é um termo complicado, que eu vejo estudos de toda ordem, e todos se dizem estudando bioética. E eu estou falando isso porque a grande questão de Kant, do próprio imperativo, que é a questão da liberdade, era exatamente ir contra a natureza, é contra o determinismo natural. Né? Então, Sim, mas conclua porque senão... Pois é, eu queria que o senhor dissesse o seguinte: como é o que vem a ser uma bioética ou uma ética pós-kantiana, pós-hegeliana, que ainda pode falar de natureza, bio vem de natural, né? E ao mesmo tempo ela não está contra esse princípio formal, que é o princípio da liberdade? Bom, isso seria muito longo tratar, mas vamos voltar a essa discussão, porque agora é só Kant. Vamos tratar dos três princípios, ou três enunciados do Imperativo categórico também. que eles têm uma diferençazinha assim de ponto, não é de substância não. Tanto para aquele que eu cito aqui, cito por facilidade de citar e porque todos compreendem na hora, então cito sempre este. Entretanto, os outros são a mesma coisa, que no final acaba tudo numa palavra só: respeito incondicional ao ser humano, é isso que quer dizer, e formas um tanto diferentes. E aí vamos encontrar essas perguntas todas. Professor, não sei se eu entendi bem. Sim, só para dizer uma palavrinha, hoje tivemos essa parte inicial como todo, qualquer curso, e levou mais tempo. Mas se nós começarmos lá para 7h15, 7 horas em ponto a gente solta. Sim, hoje É compreensível. Então, muito obrigada, professor, pela sua generosidade. Obrigada a vocês. Até a próxima. Se Deus quiser.